Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 95 do livro do padre Joseph Rosner sobre Paulo de Tarso. Paulo e Barnabé. Atos 11, 25, 30. Certo dia, talvez na primavera do ano 42, então aqui 9 anos depois de Pentecostes, né? Saulo estava sentado na sua oficina, junto ao tear, ou passeava pelas ruas de Tarso, imerso nos seus pensamentos, quando se aproximou dele o seu velho amigo Barnabé, e batendo-lhe no ombro, lhe disse: Irmão Saulo, Cristo precisa de ti. O mestre está aqui e chama-te. Vem comigo para Antioquia. Os dois amigos devem ter passado algumas horas esplêndidas, sentados no terraço da casa, trocando impressões e experiências depois de uma separação de anos. Então, eles tinham se encontrado em Jerusalém, né? Barnabé teria apresentado Paulo, né, a Pedro e Tiago, né? Naquela primeira ida de Paulo a Jerusalém, depois dos 3 anos de deserto, né? E agora de novo, né? O caríssimo amigo de juventude surgia agora amadurecido e superior aos olhos de Barnabé. E Saulo, por sua vez, deve ter sentido uma profunda gratidão com o, abre aspas, Pai de todas as misericórdias, fecha aspas, ao saber do triunfo de Cristo entre os pagãos. Sem Barnabé, Saulo teria continuado a consumir a sua vida no moinho dos seus próprios pensamentos. De tempos a tempos, convém procurar a solidão e o afastamento do mundo, mas como etapa passageira, pois é só mediante a atividade que o homem se apercebe das suas faculdades. Este foi o segundo grande serviço prestado por Barnabé a seu amigo. Mesmo o gênio mais profundo necessita de amizade. Pela segunda vez, pois Barnabé estendeu a mão a Saulo e o trouxe de volta para a comunidade, longe da qual nem mesmo o homem mais poderoso pode criar qualquer coisa de fértil. A igreja reconheceu o mérito de Barnabé e deu-lhe o título de apóstolo, pois pertence ao número dos verdadeiros fundadores da igreja para entre os gentios. Soara a hora de Saulo. Acabava de encontrar o seu lugar na vida. Esperava durante anos por essa hora, e ela vinha com uma simplicidade extraordinária, sem nada de patético ou de sensacional. Aqui de novo a sutileza, né? A delicadeza de Deus, né? Sem nada de patético ou de sensacional. São assim os caminhos de Deus, muitas vezes obscuros aos nossos olhos,
mas sempre grandiosos e admiráveis. É assim que Deus conduz pela mão os seus amigos. Não aconteceria o mesmo com Santa Teresa de Ávila, que por tanto tempo andou tateando no escuro? Não aconteceria o mesmo com São Francisco de Assis, que se extenuou carregando tijolos e argamassa a fim de reparar uma pequena capela em ruínas, até o dia em que, por fim, reconheceu o seu engano ao ouvir as palavras simples de um sacerdote? E com Inácio de Loyola, que se dirigia para a Palestina sem pensar sequer nas necessidades de sua época, e só encontrou o verdadeiro caminho quando o impediram de embarcar para lá. Por nós mesmos somos incapazes de descobrir a nossa vocação. Não é o homem quem escolhe Deus como herança. Abre aspas. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15:16. Podemos supor que os dois amigos optaram pelo caminho mais curto para Antioquia, por mar. Desceram o Cídno numa barca e num dia chegaram a Seleucia num navio mercante. De lá, escalaram rapidamente o maciço do Amã, de onde puderam avistar mais de uma vez os cumes nevados do Tauro e do Líbano. Aqui, a Juliana até já colocou aí, né? Tem uma foto, né? Do porto de Seleucia, na embocadura do Oronte, que é o rio, né? que passa por Antioquia, pelo qual Saulo passaria tantas vezes no decurso de suas atividades missionárias, né? Então isso aí é uma foto de um dos caminhos de Saulo, né? Que ele passaria tantas vezes, né? Vale a pena, né? Essa é a foto aí do livro. Uma região deserta, né? Mas que tantas vezes viu Paulo desembarcar, né? Nas suas andanças, né? A seguir, durante perto de 5 horas, atravessaram um terreno acidentado. Primeiro, através de bosques, de faias e sebes de loureiro, oleandro e alcaçuz. Depois, no meio de vinhedos e, enfim, através dos famosos pomares perfumados de romanzeiras e pessegueiros, laranjeiras e limoeiros. No alto da última colina, Saulo parou, impressionado com a beleza da paisagem. Note que o padre Rosen, quando ele vai descrever isso, né? Ele descreve com muito detalhe, né? Porque ele passou por esses caminhos, né? A pé, né? O padre Rosen. A seus pés estendia-se o vale do Oronte, com a fita de prata do rio, guarnecida pelas formosas vilas, como um colar de pérolas, e coberta de uma multidão de veleiros embandeirados. Ouvia-se já o surdo rumor da grande cidade.
essas vilas, né, ao longo que ele fala aqui, eram exatamente as propriedades da classe rica de Antioquia, né? Ouvia-se já o surdo rumor da grande cidade. Os dois amigos elevaram o coração ao Senhor, pedindo-lhe que abençoasse o seu empreendimento missionário. Sobre o Sílpio, o monte, né? Defronte deles, erguia-se uma gigantesca estátua de Caronte, o barqueiro do inferno, que fora esculpida na rocha em memória da extinção da peste. O símbolo da morte parecia agora saudar os apóstolos da vida. Atravessaram a ilha do Oronte, passando em frente do Palácio Real, e entraram na cidade. Então, quem puder acompanhar pelo mapa da cidade, né, na página 89, verá então por onde que Paulo e Barnabé entraram na cidade, né, pela porta de Seleucia, né, que é exatamente dá no Palácio Real, né? Então, Paulo e Barnabé entraram por aí, né, na cidade. O símbolo da morte parecia agora saudar os apóstolos da vida. Então entrava, né, pela primeira vez nessa cidade pagã, nessa cidade devassa, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Atravessaram a ilha do Oronte, passando em frente do Palácio Real, e entraram na cidade. Em breve se encontraram na praça central, onde acampavam as caravanas que traziam a seda da China para a antiga Estrada da Seda, através do Turquestão Oriental e da cidade de Ecbatana. Viram ali exóticas gentes de pele negra, bem como uma multidão de escravos jovens e velhos, muito procurados em Antioquia. Barnabé conduziu o amigo diretamente à rua de Singon, onde costumavam reunir-se os chefes, os chamados anciãos ou presbíteros. Saulo foi recebido com alegria e grande respeito, pois tinha visto o Senhor. Todo mundo já sabia, né, da experiência de Saulo. Provavelmente através de Barnabé, né? Essa comunidade pequena dos cristãos que estavam já constituída na cidade, né? Então, receberam Saulo com respeito pois tinha visto o Senhor. Mas não haveria de ocupar o primeiro lugar em Antioquia. Antes dele, outros tinham merecido o direito à consideração e à autoridade. Por um lado, como delegado apostólico, Barnabé gozava de uma posição excepcional, e por outro, os Atos dos Apóstolos 13:1 transmitem-nos uma lista de homens que se encontravam nesse momento à frente da comunidade de Antioquia, e nela Saulo aparece em último lugar. Nomes quase esquecidos hoje são mencionados antes dele. Chegaram então para Saulo os dias a que, na vida do apóstolo, podemos chamar os mais belos de Antioquia. Durante um ano inteiro, os dois amigos trabalharam em paz, um ao lado do outro, na jovem comunidade sobre a qual ainda cintilava
o primeiro orvalho da graça. Talvez tenha sido este o ano mais feliz da vida do apóstolo. Havia nele algo do delicado sopro primaveril do primeiro ano da vida pública de Jesus na Galileia. Algo parecido com o fino perfume do primeiro amor. O perfume que se derrama sobre o primeiro campo de ação de um jovem sacerdote cheio de ideais. Nenhum anquilosamento, nenhuma rotina, nenhuma estreiteza de vistas. Tudo era grandeza e elevação do Espírito. O vivo sopro do Espírito Santo enfunava as velas e empurrava alegremente a barca. Logo pôde ver como aquelas almas pagãs, desprezadas pelos judeus, podiam ser enobrecidas pelo ensinamento da cruz. Ingênuas e confiantes como crianças, mergulhavam as mãos nos tesouros da graça de Cristo, enquanto os judeus calculavam e negociavam com o seu Javé. Aqui tem uma crítica, né? Bem sutil, né? Entre os pagãos e os judeus, né? Como era, de certa forma, mais difícil, né, converter os judeus do que converter os pagãos, né? Porque os judeus teriam que ser convertidos do judaísmo, né? Era mais difícil, né? E os pagãos não, né? Eram convertidos daquele politeísmo confuso em que eles viviam. Saulo encontrava-se então em plena força da idade. Se os Atos dos Apóstolos falam já de uma grande multidão de convertidos ao Senhor sob a influência de Barnabé, é fácil imaginar o impulso que a jovem igreja recebeu agora. Ao entardecer, quando os ricos elegantes e as jovens luxuosamente vestidas se dirigiam a Dafne, que era a parte rica, né? Para celebrar as orgias de Adonis e de Atargates, a boa gente honesta e humilde, os artesãos, comerciantes e escravos, que até então nunca tinham encontrado um amor desinteressado nessa cidade de libertinagem desenfreada, e assistir à instrução dos catecúmenos ou aos atos de culto que tinham caráter instrutivo. Saulo ensinava e pregava, ora numa residência particular, sobre um terraço ao qual se subia por uma escada exterior, ora num pátio interno de uma casa com a sua fonte cantante, ora debaixo das colunatas da praça do mercado, ou ainda à sombra das laranjeiras, enquanto um vento suave levantava ondas de perfume sobre as cabeças dos ouvintes e espalhava pelos arredores o nome de Cristo. E esses homens, ainda há pouco prisioneiros desesperados de uma cultura pagã, sentavam-se aos pés do apóstolo e, dominados pela ânsia de um mundo superior, escutavam extasiados, de olhos brilhantes, as notícias que lhes dava do maravilhoso Filho de Deus, que tomara a forma de escravo,
conheceram uma experiência inteiramente votada ao sacrifício e morrera para expiar os pecados dos homens, legando a todos uma nova nobreza e a nova liberdade com que os filhos de Deus caminham neste mundo. Então a gente pode imaginar bem esses colóquios, né? Essas palestras, essas homilias de Paulo, né? Nesses vários lugares, né? Praça do Mercado, na casa de um e de outro, né? Falando de Deus, né? Sim, a Aline pergunta assim: as autoridades eram neutras? Nós vamos ver quão neutra ela é. Enquanto Paulo, quando Paulo começou, né, as autoridades que você está falando aí são as autoridades, não as autoridades civis, mas as autoridades religiosas, né, dos judeus, tá certo? Vamos esperar que você vai ver a neutralidade dessas autoridades, né? Na noite de sábado para domingo, reuniam-se para celebrar o santo sacrifício e para participar da ceia. Segundo o costume judaico e o exemplo dado por Cristo, a reunião começava com um banquete. Nada une tão intimamente os orientais como uma refeição em comum. Quando os apóstolos se gloriavam de terem, abre aspas, comido e bebido com o Senhor, fecha aspas, Atos 10, 41, durante 3 anos, era para darem testemunho da íntima amizade que os ligara a ele. O maior dom que o Senhor podia ter concedido, a Sagrada Eucaristia, concedeu-o depois de uma refeição fraterna. E da mesma forma, Pedro foi investido como pastor dos fiéis depois de uma refeição às margens do lago de Genezaré. O ágape tinha por fim simbolizar a comunidade entre os irmãos, e a Eucaristia representava a comunicação com Cristo glorificado. Então, gente, aqui, olha, vocês estão participando aqui pelas mãos do padre Rosner, acompanhando Saulo, né? Da missa dos apóstolos. Da missa como ela foi celebrada nos primeiros tempos, né? Da missa que todos eles celebraram, né? Barnabé celebrava, Paulo celebrava, Pedro celebrava, né? Então veja qual que é o modelo da missa, né, desses tempos. O modelo é o da Quinta-feira Santa, né? A quinta da instituição da Eucaristia, tá? É a refeição, não é? Antes da Sagrada Eucaristia, né? O ágape, essa refeição, né, tinha por fim simbolizar a comunidade entre os irmãos. E a Eucaristia representava a comunicação com Cristo glorificado. A comunidade nutria-se espiritualmente dessa cerimônia durante toda a semana, e os participantes continuavam a repetir as exclamações litúrgicas
Maranata, vem Senhor, ou Oxalá venha a graça a este mundo e este mundo acabe. 1 Coríntios 16, 22, Apocalipse 22, 20. Didaquê 10. Didaquê é um livro que não participa dos livros inspirados, mas é um livro extraordinário, né? Então, no próprio trabalho cotidiano, né? Então veja bem, aqui já existiam as expressões, né? Que depois vieram a ser chamadas de jaculatórias. As nossas jaculatórias de hoje, né? Maranata, né? Que vem Senhor. O Oxalá venha a graça e este mundo acabe. Eram as jaculatórias da época, né? E como Saulo irradiava liberdade. Muitos desses homens tinham frequentado outrora a sinagoga e tinham vivido segundo a lei de Moisés. Então tinham judeus lá também, né? Que fardo insuportável. Sempre proibições. Não faças isto. Não toques naquilo. Tudo era puro ou impuro. Não se podia aceitar nenhum convite, porque não se sabia se seria servida carne de porco ou uma gorda enguia pescada no Oronte. Não se podia comprar carne nos açougues, porque podia provir de algum sacrifício oferecido aos deuses. E o mesmo acontecia com as galinhas, que só era lícito comer depois de bem sangradas. Pelo menos era assim que diziam os discípulos de Jerusalém. Saulo e Barnabé, esses não aludiam a tais práticas. Saulo costumava dizer que a morte de Jesus os tinha libertado da antiga lei. Então aqui nós já percebemos, né, essa questão que vai ser discutida depois por Paulo e Pedro, né? Esse aspecto judaizante do início do cristianismo, que era defendido, digamos assim, pelos outros apóstolos. Sob a influência desses dois homens, a igreja de Antioquia foi a primeira na história a desligar-se do solo materno do judaísmo. Provavelmente, nem mesmo Saulo e Barnabé saberiam explicar como se dera esse fato. E com certeza muitas vezes eles próprios se admirariam da força expansiva do grão de mostarda em solo pagão, como se há muito estivesse predestinado para esse clima, o clima do solo pagão, né? Então, a pregação de Paulo, não é, era de liberdade da lei. E se pode-se muito imaginar, né, como isso soou bem, né, aos ouvidos daqueles judeus, né? Assim, como isso pode ter animado, né, essa comunidade. Este é precisamente o grande valor dos fatos. Fazem surgir à luz ideias ocultas e levam-nas a desabrochar
em toda a sua plenitude. Na cidade banhada pelo Oronte, a própria situação impelia a opor uma igreja universal à cultura mundial do helenismo. E assim a igreja foi se desenvolvendo, pouco a pouco, dentro das formas do mundo grego. Então, nós estamos vendo, né? Como o próprio Padre Rosner nos diz, né? A primeira igreja na história a desligar-se do solo materno do judaísmo. Nós estamos vendo, né, a nossa religião tomar uma forma que não podia ter sido tomada, não fosse Paulo e Barnabé. Então aqui, inicialmente, a gente já percebe a importância de Paulo, né? Confirma-se essa realidade pelo fato dos adeptos de Cristo terem recebido aqui, pela primeira vez, pela voz do povo e mais tarde pelas autoridades, o nome de Cristiani, cristãos. Este nome não lhes foi dado pelos judeus, que eles chamavam nazarenos, como ainda hoje o fazem os povos de língua semítica. E entre si, os cristãos tratavam-se por irmãos, discípulos, santos, crentes ou amigos. O povo simples costumava ter uma rara perspicácia de discernir o essencial, a substância no meio dos acidentes, né? E são as crianças e os rapazes das escolas que melhor sabem exprimir, numa só palavra, algum traço característico do professor. Certo dia, pois, um nome circulou de boca em boca. Não se sabe quem o forjou, mas exprimia perfeitamente o essencial. O povo é o grande artista, e os cidadãos de Antioquia eram temidos e justamente célebres por causa das suas frases de espírito. Abre aspas. De Antioquia podia sair outra coisa que não um gracejador? Perguntou uma vez o imperador Alexandre Severo. Então eles tinham já essa fama, né? De gozador, né? De um povo espirituoso, né? Foi assim que o povo de Antioquia exprimiu com toda a precisão, mediante a palavra Cristiani, o que o caráter universal da igreja tinha de mais profundo. Negros ou brancos, livres ou escravos, romanos ou judeus, gregos ou citas. Só existia um modo de distinguir os adeptos da nova religião. Todos eram escravos de Cristo, ou cristãos, né? Que era uma palavra na época, né? E até o século XVI, então por 16 séculos, essa palavra foi usada muito apropriadamente, né? Para designar a Igreja Universal, né? A Igreja de Cristo na Terra. A Igreja Católica, né? Apostólica, Romana.
certo? Depois, essa palavra perdeu o sentido, né? Depois da revolta de Lutero. E hoje ela é só usada ou no sentido antigo, né? Ou para quem quer confundir as coisas, né? Ela não tem mais a precisão, né? Que tinha então nessa época, e por 16 séculos, né? Externamente, o nome era devido ao fato de os fiéis cantarem hinos a Cristo durante os ofícios ou em casa, como Paulo indica nas suas cartas. O nome de Cristo era invocado com maior frequência do que o nome de Jesus. Se não fosse assim, os bons antioquenhos teriam aplicado que coisa legal, né? Teria aplicado esta última designação à nova doutrina. E os padres da Companhia de Jesus teriam tido de contentar-se com o nome de cristãos. Jesuítas, né? Teriam sido, se o nome de Jesus aparecesse mais, né? O pessoal teria sido chamado jesuítas, né? Desde o início, né? Como Christus era foneticamente semelhante a Crestos, homem honesto, era fácil o jogo de palavras. Cristão tanto podia significar o adorador de Cristo como o homem honesto, com certo sabor a beato. No começo, a palavra era usada com a intenção de mofa, como afirma São Tiago, na carta de Tiago, né? 2,7. Não ultrajam eles o bom nome, porque sois designados? Então, os inimigos já da igreja, né? Usavam a mesma denominação de cristão de forma a ultrajar os cristãos, né? Aliás, São Pedro diz a mesma coisa, 1 Pedro 4,16. Se alguém tiver de sofrer por ser cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por tal nome. Um comentador inglês, Mackay, ressalta belamente que nesse nome se exprime com toda clareza o caráter universal do cristianismo. O sentido do termo cristão, discípulo do ungido, é hebreu. A raiz é grega e a desinência latina. Olha que belo, né? Essa união, né? O termo é hebraico, o sentido do termo é hebreu, a raiz é grega e a desinência é latina. Esse termo, simultaneamente, hebraico, grego e latino, é uma espantosa réplica à inscrição de Pilatos, né, na cruz, que estava nessas 3 línguas. Arauto inconsciente do universalismo cristão, mandara fixar na cruz em 3 línguas. Que mandaram fixar na cruz em 3 línguas. Né? Que hoje, nas nossas representações dos crucifixos, está só
as iniciais em latim, né? Mas tinha em hebreu e em grego também a mesma, né? Jesus Nazarenos, Rex Iudeorum, né? INRI. Foi solene aquela hora em que a nova criação recebeu o seu nome. A nova criação, hein? Pois é pelo nome que uma pessoa ou uma comunidade se tornam uma realidade distinta das outras. O cristianismo despiu, assim, todas assim as vestes aramaicas. Começou a falar grego e penetrou definitivamente no mundo cultural greco-romano. E essa é a obra de Paulo, né? Penetrar no mundo cultural greco-romano. Ele abriu essa porta, né? E olha, que tristeza, né? Esse nome hoje não ser um nome inequívoco, né? Para nos designar, né? Claro, esse nome é importantíssimo para nós. Foi o nosso primeiro nome, né? Mas agora existem hereges que se dizem cristãos, né? E esse é o problema, né? Esse nome já não distingue, né? A Igreja Universal, né? Mas sim uma amálgama de pessoas e de hereges, né? Claro que nós podemos continuar usando e devemos, mas dentro de um ambiente em que esteja claro isso, né? A nossa distinção dos hereges, né? Então esse termo é belo porque ele une tudo, né? Ele une as nossas tradições primitivas, né? E nos une, né? A Antioquia. Por isso que essa cidade é tão importante, né? Para nós. Talvez só não mais importante do que Jerusalém, né? Talvez a segunda cidade mais importante, né, para a nossa fé seja Antioquia. Não só por isso, porque o termo tenha nascido lá, né, mas porque essa experiência da universalidade da igreja começou lá, né? Começou lá. E começou com Paulo e Barnabé. Então, digamos assim, né? A igreja só se tornou católica, universal, por causa dessa experiência em Antioquia. E por causa desses atores, né? E claro, por causa da vontade de Deus, né? Obviamente, né? Mas foi lá, não é? A vontade foi cumprida lá, né? Tá certo? Então a gente tem uma ligação ancestral com essa cidade. E por isso, né, o padre Rosner teve tanto cuidado em nos descrever. Ele é cuidadoso sempre aqui, claro. Mas ele teve todo um cuidado em descrever essa cidade, porque ela é para nós, digamos assim, uma pérola, né? Uma coisa muito importante para a nossa religião, né, primitiva.
esse pessoal gosta de falar em igreja primitiva, né? Normalmente, quando a gente ouve esse termo hoje, a gente arrepia, né? Até o cabelo, porque vem pataquada, né? Vem os modernistas. Os modernistas é que, digamos assim, se lançaram, né? A essa igreja primitiva que eles próprios criaram, né? Eles inventaram uma igreja primitiva, né? Para difamar a igreja do tempo deles, né? Principalmente século XIX, início do século XX, né? Para vender a ideia de que a igreja tinha se desviado dos caminhos da igreja primitiva, né? Mas essa descrição, né, que Padre Rosner nos leva, né, nos mostra, nos apresenta, essa é verdadeiramente a igreja primitiva, né? No sentido de ser a igreja nascente, cuja tradição, até hoje, os católicos tradicionais se beneficiam dela. Claro, com muitas adições no tempo, por exemplo, no ritual da missa, né? Depois nós vamos ver como é que, ou aqui, eu não me lembro mais se tem no livro, como é que esse hábito do ágape da refeição antes da missa, né, passou ao desuso, né, tá certo? E a razão pela qual passou, né, e uma coisa curiosa é que a igreja moderna tenta, digamos assim, reviver esse ágape, de alguma forma, né? Quando eu frequentava a Missa Nova, tinha uma coisa que vocês vão lembrar, que às vezes entrava na igreja, né, umas mulheres com umas cestas grandes de frutas, de pão, de não sei o quê, junto com o padre, ia lá para o altar, colocava essa cesta lá, etc, etc. Isso lembra o ágape, né? Essa refeição, né? Que era tomada antes, né? E eles tentam refundar essa antiga tradição, sem saber por que ela acabou, né? Sem saber por que ela acabou. E por que foi muito bom ela ter acabado, né? Eu não sei se vocês viram isso, eu já vi algumas vezes nessas igrejas entrar com umas cestas, uns tão esquisito normalmente no ofertório. Às vezes, inicialmente, quando o padre entra na igreja pela porta e tal, assim vai. Enfim, né? Então, nós estamos aqui na página... nós acabamos de ler a página 100, né? E a partir de amanhã, se Deus quiser, nós começaremos pela 101, né? A viagem da coleta a Jerusalém, né? Tá certo? Então agora eu pergunto a você se tem alguma observação ou pergunta, podem fazer aí no microfone. Professor, Sim. nesse momento, Paulo e Barnabé chegam em Antioquia e começam essa reunião, né, reunir as pessoas em torno deles para essa evangelização e tudo mais. Eles não sofrem perseguições, não? Eles não sofrem retaliações, não? Só depois. Eles passam um ano mais ou menos tranquilo. Tranquilo. Depois é que vão começar as perseguições. E daí para frente, né,
como Paulo começa a se tornar muito conhecido, ele nunca mais passará um período tão tranquilo antes das perseguições em nenhuma outra cidade que ele vai, né? Mas aqui em Antioquia, veja, ele já é recebido por uma comunidade cristã, né? E ele expande isso, né? O que o Paulo faz é expandir. Já tinha lá pessoas evangelizando, né? Já tinha uma comunidade num determinado bairro de Antioquia, já estava mais ou menos localizado. Vocês vejam que Paulo aqui, o que ele vai fazer em algumas cidades, ele não fala na sinagoga de Antioquia. Ele já vai falar em casa de pessoas, em praças públicas, né? Então ele, talvez por isso, né, ele não enfrenta diretamente o judaísmo, como ele vai fazer em outras cidades. Mas aqui eles descobriram Paulo mais tarde. Eles deram um tempo para Paulo fazer. Isso, eu imagino que assim, pelo fato da cidade ser muito luxuriosa, festiva, Isso. aquela bagunçada toda ali, naquele primeiro momento eles não devem ter se incomodado tanto com aqueles dois. Deixa esse povo aí e tal. Não. E tava num bairro pobre. Tava mexendo com gente que não valia nada. Isso, pois é. Assim. Então, quando eles começaram a incomodar, chamar atenção mesmo, que a coisa... Não, aí eles perseguem, né? Os próprios... Nem é digamos assim, as autoridades da cidade. Quem persegue Paulo normalmente são os judeus comuns, né? Que ameaçam ele de morte, porque ele começa a falar coisas que realmente para o judaísmo é pura heresia, né? E eles simplesmente fazem ele sair correndo da cidade, né? Nós vamos ver várias vezes. A primeira viagem, nós nem chegamos na primeira viagem de Paulo ainda, será no próximo capítulo aqui. Talvez eu não sei se consigo terminar amanhã, mas certamente depois de amanhã a gente já vai começar a ver a primeira viagem de Paulo. Inclusive com um mapa aqui, como é que ele vai fazer essa viagem, por onde ele vai passar. Nas viagens nós vamos ver as descrições com muito detalhe, né, dessa fúria, né, que Paulo estimulava, né, para todo lugar que ele passava, né, e como que ele então conseguia fugir, né. Ele foi a partir desse momento a vida do Paulo, exceto nesse tempo em Antioquia, que o padre Rosen fala inclusive que foi o tempo mais feliz, né, da vida dele, no sentido prático das coisas, né. Ele não vai ter sossego mais, né? Ele vai ser uma vida de viagens e de fugas, né? Até que de fato eles pegam ele, né? Até que de fato a prisão dele, enfim, aí é a parte romana da vida dele. Ele passa 2 anos em Roma, enfim, aí já está próximo do martírio dele, né? E, enfim, mas a vida dele vai ser toda essa, né? De pregar e de ser perseguido, de sair correndo e de ir para outro lugar, e de viajar, e de pegar barco, de pegar navio, e passar por florestas, e frio, e fome, e aí vai ser o apostolado. Mas e aí ele vai produzir as cartas, né? Aquela beleza de... Diga, Ana Paula. Teve um momento aí da leitura de hoje em que fala da dificuldade de conversão dos judeus. Aí eu fiquei pensando, igual hoje, a dificuldade de conversão dos católicos. Isso, exatamente. Exatamente, quer dizer, porque os judeus foram preparados por Deus para receber nosso Senhor Jesus Cristo, né? Toda a preparação do povo
escolhido, né? Lembra? Deus, ele não é democrático, ele escolheu um povo no meio de todos que existiam na Terra, e um povo, digamos assim, sem a menor importância política, social. Os judeus foram sempre um povo que não teve importância nenhuma no mundo. Eu digo assim, no mundo antigo, né? E Deus então escolheu esse povo, né? Tirou ele lá do Egito, da escravidão do Egito, né? Alimentou ele durante 40 anos com pão caído do céu. Eu não sei se vocês já meditaram sobre esse milagre, né? Da saída do povo, da escravidão, e dessa 40 anos o povo perambulou pelo deserto e o pão caía todo dia do céu para esse povo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Esse milagre é uma coisa assim impressionante. Então, esse povo escolhido desta forma e tratado por Deus da melhor maneira, né? Esse povo várias vezes traiu Deus ao longo da história. Desistia dele, começava a se relacionar com os povos que o circundava, se perdia toda, aí Deus dava um castigo, ou mandava um profeta, o profeta, eles matavam esse profeta logo de cara, porque ele estava falando coisa que eles não queriam ouvir e tal. Mas então, enfim, a história do povo judeu, né? E fez nascer nesse povo o Filho de Deus, a encarnação do Verbo, foi feita no povo judeu, né? E é esse povo que era difícil agora de aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, e que Paulo teve tanta dificuldade, e que os outros apóstolos também, né? Porque os outros apóstolos inicialmente ficaram circunscritos, né, ao povo judeu, depois saíram pelo mundo, né? Mas exatamente eu lembro do professor Orlando Fedeli dizendo que a coisa mais difícil do mundo era converter os padres, mais difícil ainda bispos, né? Então, isso mesmo, é um paralelo interessante, né, Paulo, da gente ver hoje. E a gente encontra isso, né, pela frente, né? Qualquer ambiente que a gente tente conversar, né, com um católico modernista, é muito difícil, né, ele aceitar que, enfim, que tem algum problema na igreja, né? Que tem uma crise, que deve ser pensado, essa crise deve ser analisado, e quem sabe, né? Mas é difícil, né? A Aline fala assim, é sempre esse círculo, Deus nos dá e nós em troca em gratidão. Não, sim. Não, e Deus é o mesmo, né, do Antigo Testamento, né? Então a gente fica pensando o que nós estamos vivendo, porque nós somos o povo escolhido dele, né? E a gente deve ter um olhar para a história humana, né? Sempre com essa perspectiva de que Deus já fez muitas coisas com o povo escolhido, né? E que pode estar fazendo com a gente agora, né? Tudo que a gente está vivendo, né? A situação do mundo. Enfim, não só agora, especificamente nessa porcaria dessa tal pandemia, mas ao longo do tempo, né? O que ele faz com os países, né? Por exemplo, o que está acontecendo na França, né? Desde que a França resolveu desistir de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo com os países, né? Não só com o mundo de uma forma geral, né? Deus age da mesma forma, né? Certo? Pessoal, Deus lhes pague a paciência, a presença. Tenham todos um santo dia. Amanhã, se Deus quiser, nós retomaremos a página 101
o livro, né? E agora com a ida a Jerusalém, né? Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Barnabé, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.